Não é novidade pra ninguém que o Twitter tenha virado um lugar exclusivamente pra arrumar treta, ou até humilhar alguém. E às vezes não tem motivo nenhum. Você faz um post qualquer e automaticamente uma pessoa que você nunca viu na vida vai tentar te atacar de alguma forma. Por incrível que pareça, isso é extremamente comum, e não é porque é comum que eu quero dizer que isso é certo, né? E esse é o lado ruim do Twitter, mas não podemos ignorar que também tem um lado bom, onde, por exemplo, várias pessoas trabalham com o Twitter, divulgando suas artes, seus trabalhos e compartilhando seus próprios desenhos ou algum momento da sua vida. Mas no geral essas postagens não têm tanto alcance e alguns artistas resolvem meio que juntar as coisas para ter um alcance maior. Um exemplo disso é a Kylie, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás. Porém o caso de hoje é extremamente pesado e o artista passou totalmente dos limites. Então se você for mais sensível, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Esse é um artista chamado Stone Tosser, ele é bem famoso no Twitter, tendo mais de 200 mil seguidores. Sendo sincero com vocês, eu não conhecia ele antes, mas basicamente o conteúdo que ele produz são tirinhas de sátiras, às vezes situações do cotidiano ou alguma coisa que tá meio em alta, mas foi com esse post que ele fez que começou um dos maiores cancelamentos e doxing que eu já vi no Twitter. Como vocês podem ver, esse post que ele fez foi super babaca, totalmente gratuito, tanto pelo sentido de tirar sarro de um gênero sem necessidade alguma, pela forma que ele desenhou a mulher trans, e principalmente por brincar com uma coisa tão séria, que é ir de arrasta. Infelizmente é uma coisa que tira milhares de vidas, independente do gênero, e também tira vidas de pessoas trans. E essa é uma coisa muito triste, porque muito disso acontece por piadas de mau gosto, a falta de aceitação familiar com o gênero que a pessoa se identifica e por todo o preconceito em si que existe na sociedade. Enfim, esse é um assunto muito complicado, eu acredito que exista muito mais pessoas aptas a explicarem melhor sobre os preconceitos, então se sintam à vontade para comentar. Mas é uma tirinha muito insensível e se você acha que não tá ruim o suficiente, a coisa piora e muito. Esse cara, ele não fez uma postagem aleatoriamente, ele fez em resposta à postagem de uma outra pessoa chamada Charlotte, que tinha 17 anos. Ela era bem conhecida principalmente na fandom de Sonic, tanto que ela era extremamente boa em fazer mods pro Sonic Frontiers, e muita gente conhecia ela por lá, por sempre baixar os mods que ela produzia. E no dia 2 de maio ela fez um post dizendo o seguinte: essa é uma bela vista. Talvez pra você não faça nenhum sentido sem uma explicação, mas o post dela pegou mais de 100 milhões de visualizações, pela triste história por trás dessa imagem. Pra quem não sabe, a Charlotte era uma garota trans, e se você prestar atenção na imagem, esse é o ponto de vista que ela tem de um lugar extremamente alto. E você já deve imaginar o pior, e realmente isso aconteceu. E esse foi o último post que ela fez enquanto estava entre nós. O post dela foi feito no dia 2 de maio, e no dia 26 de maio o Stones fez essa tirinha. Foram várias semanas depois dessa tragédia, então não é como se ele não soubesse o que tinha acontecido, o que significa que foi algo proposital, com intenção de ofender. Tanto que depois que ele postou essa tirinha, juntaram milhares de pessoas preconceituosas na postagem da Charlotte, todos tirando sarro da situação, todos falando muita merda, e mesmo essa situação sendo extremamente triste, pois era uma vida de uma pessoa, independente de qualquer coisa, o pessoal conseguiu ser extremamente desrespeitoso. E sério, eu acho muito bizarro como as pessoas conseguiram ser tão cruéis nos comentários, porque muita gente tava tirando sarro, zoando, fazendo piadinha de mau gosto, e isso só mostra o quão insensíveis e sem noção que elas são. Tipo, uma pessoa se foi, e o mínimo que você deveria ter era empatia e respeito, e nem isso essas pessoas conseguiram ter. Bom, eu não vou ler esses comentários porque são muito bizarros, e as pessoas não estavam apenas zombando do acontecido, elas também estavam zombando da Charlotte, pela sexualidade dela. Uma coisa que não tem nada a ver com essas pessoas. Mano, o que a sexualidade de outra pessoa afeta na sua vida? Realmente foram vários comentários muito pesados, e muitas pessoas que viram isso ficaram em choque, sem acreditar que alguém conseguiria ser tão cruel a esse ponto. E essas pessoas revoltadas se juntaram e foram atrás de todas as informações possíveis, fazendo um doxing completo do Stonetos. Tanto que até mostraram o rosto dele, óbvio que eu não vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, até porque doxing é crime e um erro não justifica o outro. Então eu não vou estar expondo as informações pessoais de ninguém, porém mesmo com tudo isso que aconteceu com o Stonetos, de estar recebendo milhares de mensagens, ameaças, doxing, parece que ele nem se importou com isso e ainda assim continuou zombando ainda mais, sendo preconceituoso com as pessoas trans. Foram dias dele recebendo muito hate e diversos ataques por causa das coisas que ele fez, e então ele postou uma print muito antiga da Charlotte do dia 25 de julho falando essas coisas, de pessoas brancas irem de arrasta. Porém esse post não é literalmente ela apoiando isso, até porque ela também é uma pessoa branca, e isso era mais ou menos um humor negro depreciativo. E é aquilo comum de adolescente falando muita merda na internet, e eu não tô falando que é algo correto, mas isso é muito comum em adolescentes que passam por algum problema, que se sentem sozinhos ou estão sofrendo algo, como talvez a própria depressão em si, eles querem chamar atenção falando absurdos. É importante ressaltar que
que isso foi dito em 2024, quando provavelmente ela tinha 16 anos, e infelizmente acontece de adolescente falar besteira, sem pensar no peso das próprias palavras ou como as pessoas vão interpretar isso depois. Além disso, já era visível que ela não estava bem psicologicamente, e a prova mais triste disso é o fim que ela infelizmente teve. Ela precisava de ajuda, mas ninguém notou a tempo para tentar impedir que isso acontecesse. Então esse post antigo foi tirado de contexto depois dela ter partido, sendo usado como se isso explicasse o que aconteceu, e o bizarro é como o Stonetos postou isso de forma sarcástica, dizendo: "Humano seguiu seus sonhos". Mano, é só bizarro, eu não sei o que falar sobre isso, é muito pesado. Tem que ser um ser humano muito podre pra falar uma coisa assim. Ele não tem vergonha alguma de zombar sobre isso, transformando a tragédia de uma adolescente em piada, ligando esse meme de humor negro que ela fez com ela ir de arrasta como se isso fosse uma consequência direta do que ela disse, tentando ridicularizar pessoas trans como um todo. E é triste porque se ela tivesse uma simples ajuda, poderia ter sido evitado que o pior acontecesse. Eu acabei encontrando um post dela e por ela ser uma garota trans, ela fez uma postagem falando sobre o tratamento hormonal feito em casa. Acho que isso não é uma coisa certa de se apoiar, até porque talvez sem um auxílio médico isso possa dar vários problemas, porque mexe com hormônios e isso não é brincadeira, né? Você pode desenvolver alguma coisa ou um remédio dar um efeito colateral que te faça ter pensamentos que não sejam muito legais. Então é sempre bom você ter um acompanhamento médico pra te auxiliar. E foi o que eu falei, na época das postagens ela tinha apenas 16 anos, ela não sabia o que estava fazendo ou apoiando, e o que o Stonetos fez foi piorar ainda mais a situação, porque ele usou todo o alcance que teve na postagem pra postar um outro vídeo divulgando um site de venda de pelúcia dele. E sim, o cara foi babaca ao ponto de usar uma tragédia onde uma pessoa foi de arraça para vender um produto. Mano, o quão baixo uma pessoa tem que ser pra fazer alguma coisa assim? Porque é aquilo, se tivesse acontecido com alguém da família dele, sei lá, a mãe dele, eu duvido que ele estaria agindo desse jeito. E mano, são tantas camadas de coisas horríveis que esse cara fez que, mano, tá sendo assustador contar isso pra vocês. Sério, eu tô em choque. Tá vendo esse cupom de desconto do vídeo dele? Use o código FORTUNE para 41% de desconto. Se você não entendeu, 41% é referente à taxa de pessoas trans que tentaram ir de arrasta. E ele realmente postou um código de desconto assim. E como eu disse, mesmo com toda a galera fazendo um doxing dele, ele não se importou e continuou fazendo ainda mais tirinhas transfóbicas. A situação não ficou só nas tirinhas, as pessoas foram até a ponte dela, onde ela fez aquela foto, pra tirar sarro, e o Stonetos fez questão de repostar todos os posts que zombavam dela, pra tirar sarro das pessoas trans. Sendo sincero com vocês, eu acho que ele não se importa com ninguém, não se importa em ser odiado ou alguma coisa assim, porque ele realmente recebeu um doxing. Talvez ele pare se alguma coisa pesada acontecer pessoalmente com ele. Pela forma que ele trata as pessoas, eu não acho que isso seja muito difícil. Gente que odeia ele é o que mais tem, mas tem a questão que a galera pode só simplesmente ignorar ele sendo transfóbico, porque a única coisa que ele quer é atenção. E um palhaço só dá show se tiver um público, e se a grande maioria só ignorar ele, com o tempo ele vai parar e vai perder os seguidores dele. Mas mano, eu não consigo entender como um ser humano consegue agir dessa maneira. Ignorando totalmente o fato de alguém ter ido de arrasta, ele não sente remorso algum em fazer piadas desse tipo, falar as piores coisas possíveis apenas por engajamento. Não sei se as pessoas, mesmo sabendo quem ele é, ainda compram essas pelúcias dele. Bom, e se compram são pessoas do mesmo tipo, pessoas podres, né? E mano, é nojento ver que muita gente consome esse tipo de conteúdo podre que ele faz. Se é que isso aí dá pra chamar de conteúdo, né? Porque são várias pessoas transfóbicas apoiando esse pensamento bizarro dele. Bom, comenta o que você acha disso tudo. Se eu acabei falando alguma coisa errada, pode ficar à vontade pra corrigir nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.